A segunda-feira foi de reapresentação dos jogadores do Internacional para dar início à última semana de treinamento antes da estreia no Campeonato Gaúcho, que acontece neste sábado contra a equipe do Juventude. No mercado de transferências, movimentações. 2 atletas foram liberados das atividades porque estão negociando as suas saídas do Internacional. David e também o goleiro Daniel. Sobre David, existem mais detalhes sobre o contrato de empréstimo que o Internacional está tendo com o São Paulo para a liberação do atacante. O Inter recebeu uma recompensação financeira e também existe um passe fixado que sairia bem em conta para a direção colorada. A gente fala também sobre Charles Arangues, mais uma vez. E quem coloca o nome dele na pauta é o próprio jogador, que está comunicando aos dirigentes colorados que gostaria de voltar ao Beira-Rio, o que não significa que ele vai voltar a jogar por aqui. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento desta manhã com os portões fechados no CT Parque Gigante, onde o Inter liberou 2 jogadores dessa atividade. E jogadores que não vão mais atuar com a camisa do Inter, tá? Daniel e também David. O Daniel, a gente já havia falado aqui, está sendo vendido para o San Jose Earthquakes da Major League Soccer por $600 mil. O Inter ao todo vai arrecadar algo em torno de 3 milhões e 200 mil reais pela venda do goleiro, que era a reserva do Internacional, e até por isso o Inter está trazendo o John dos Santos, que só vai ser anunciado depois do anúncio também da venda do Daniel, que tem alguns detalhes ainda para serem fechados. O Daniel, inclusive, já está nos Estados Unidos. Mas é tudo certo para a saída do Daniel e tudo certo também para a saída do David, que está realizando exames médicos para ir para o São Paulo, os 2 jogadores liberados dos treinamentos. Terça-feira pela manhã, atividade aberta, e estarei por lá já para o primeiro treino que eu vou poder ver dessa semana de preparação, onde o Inter enfrenta a equipe do Juventude no sábado pela estreia do Campeonato Gaúcho. Mas eu quero agora falar sobre David, tá? Porque eu consegui ao longo do dia, e eu gravei um vídeo aqui falando sobre a saída do David e o empréstimo dele para a equipe do São Paulo, onde o Inter vai arrecadar 1 milhão e 200 mil reais do clube paulista. Ao longo do dia eu tive mais detalhes a respeito da negociação, em especial sobre a possibilidade de venda do David, que está alinhavada contratualmente nesse vínculo de empréstimo para o São Paulo. Se o David for bem no São Paulo e conseguir jogar, e o São Paulo quiser comprar o David, o São Paulo vai desembolsar 4 milhões de euros pelo David. Só que tem um detalhe, essa cláusula de compra é para 90% dos direitos econômicos do David. E o Internacional possui 50% dos direitos econômicos do David. O Internacional lá atrás, com Fortaleza, adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. Uma composição onde o preço dele pro Fortaleza foi 10 milhões e 800, mas 800 mil era de uma dívida que Fortaleza tinha com o jogador, onde o Inter parcelou no próprio salário do atleta. O Inter deu uma entrada, perdoou agora também e conseguiu abater uma parte desse valor na liberação do Dudu para o Fortaleza, mas o Inter tem 50% através dessa negociação dos direitos econômicos do David, tá? Então o Inter teria algo em torno de 2 milhões, um pouco mais, 2 milhões de euros, caso o São Paulo compre o David, que dá mais de 10 milhões de reais. O Inter, no mínimo, recupera o investimento que teve pelo jogador, tá? É importante dizer que o valor pago agora por empréstimo para o São Paulo, do São Paulo, ele é abatido. Então é 2 milhões de euros menos 1 milhão e 200 mil reais, tá? Mais ou menos por aí o que o Inter arrecadaria em caso de venda do David. Falando em arrecadar e em venda, eu quero falar sobre Moisés, porque o Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que trabalha na Rússia, ele trouxe em um tweet informações sobre a compra do Moisés, que será efetivada pelo CSKA agora na metade do ano. O Internacional emprestou o Moisés para o CSKA ainda em 2022, com um passe fixado ao final do vínculo. Eu não tenho ainda o valor desse passe, vou procurar buscar isso ao longo dos próximos dias. Mas a informação que se tem lá na Rússia, primeiro, pelo fato do Moisés estar jogando
muito bem por lá, é um cara que está chamando a atenção de todos os russos e do pessoal do CSKA, e o Inter já esperava que isso acontecesse, que o Moisés fosse para lá e rendesse bem. O CSKA vai comprar o Moisés do Inter, e aí é mais uma grana que vai entrar nos cofres do Internacional. A gente tem feito cálculos ao longo dos últimos dias, porque o Inter tem uma projeção de vender 130 milhões de reais em jogadores. Já vendeu o Edenilson, conseguiu uma grana agora com o Patrick, conseguiu com o Daniel, conseguiu com o David. O Inter está indo de pouquinho em pouquinho, já arrecadando um bom montante. O Moisés vai entrar nisso também. Bom para os cofres do Inter, que precisa ainda de grandes vendas para poder bater essa meta, e as grandes vendas prioritariamente Maurício e Johnny, tá? E vamos para o que mais importa, ou para o principal assunto do noticiário ao longo dessa segunda-feira, que é Charles Arangues. E eu já começo pedindo desculpas para vocês. Por mais uma vez eu vir aqui falar sobre Charles Arangues. Nem nós, jornalistas, a gente não aguenta mais falar sobre Charles Arangues, que toda hora é uma novela dele com o Internacional. Mas não é a gente que escolhe a notícia que vai dar, tá? E eu vou ter que falar sobre Charles Arangues. Porque sim, o empresário do jogador, ou melhor, o representante do jogador no Brasil, que é o André Cury, tem dito que o Arangues quer voltar para o Internacional. E a última informação é que o Arangues comunicou isso a dirigentes colorados. Olha, eu tô com meu contrato se encerrando aqui no Bayer Leverkusen em junho, não tenho nada fechado para o segundo semestre, e se vocês quiserem, eu volto. Só que aí tem um ponto importante, se vocês quiserem. A direção do Internacional não possui convicção no nome de Charles Arangues. Eu posso garantir isso para vocês. Primeiro, pelo alto salário. Anteriormente, o salário que o Arangues pedia era na casa de R$1 milhão por mês. E o Inter não vai pagar isso ou não quer pagar isso. Se ele baixar bastante, o Inter até cogita, mas não é o ideal. E até pela questão da parte física, da parte física não, do estágio de carreira do Charles Arangues, isso tem sido muito dito pelos dirigentes do Internacional, eles falaram muito sobre isso com o Juan Quinteiro, que é um jogador onde o Inter também não avançou muito e acabou sendo anunciado pelo Júnior de Barranquilla. O Arangues também é um jogador que gera dúvidas nesse aspecto. É um jogador já muito experiente, o Arangues tem 34 anos de idade, né? Tem 33 anos de idade, vai fazer 34 em abril. Então a direção não tem muita confiança de que investir mundos e fundos pelo Arangues seria uma boa. Mas é um bom jogador, um cara muito elogiado, e seria uma contratação de peso. Então, ele quer voltar, mas a direção está longe de ter certeza de investir muito nesse jogador. Mas é um assunto que provavelmente vai começar a tomar conta do noticiário ao longo dos próximos dias. E eu, infelizmente, não posso fazer nada por vocês. Gostaria. Para fechar, eu só quero falar um pouquinho sobre Borré, tá? Porque o Alexandre Ernest deu uma informação no canal dele de que o Inter está tentando a contratação do Borré, inclusive com a possibilidade de investidores. Eu vou relatar para vocês o que eu tenho, tá? Eu já ouvi de um importante dirigente do Internacional que sim, existe uma aproximação com investidores, por exemplo, para o assunto do Vitão, da compra do Vitão. Eu falei isso aqui no canal recentemente. Sobre o Borré, eu não tenho nada de interesse do Internacional, não tenho nenhuma informação. Mas o Ernst é um repórter muito bem informado de Internacional. Então, por enquanto, a gente fica encaminhando o canal do Ernst porque ele tem boas informações. Eu ainda não confirmei nada a respeito do interesse do Inter pelo Borré. A história que eu tinha do Borré eu já contei para vocês. É um nome que foi oferecido por um intermediário brasileiro ao Internacional, e o empresário do jogador, que é argentino, o Martin Arauz, disse em uma entrevista argentina que o Inter fez uma proposta e a direção do Inter nega tudo. São as versões que eu tenho, mas a versão do Ernst, ela é confiável porque é um jornalista de muita credibilidade. Ele está dizendo que o Inter está negociando com o Borré, e se for isso, ao longo dos próximos dias também a gente deve ter maiores informações, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO aqui, porque tá rolando Copinha. O Inter entra em campo nessa terça-feira na Copinha contra o Ituano, tá? Oitavas, eu ia falar quartas, mas são oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se passar para as quartas e aí vai para as cabeças já, e tu pode jogar lá na Copinha. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e dá uma jogada no Internacional. Vamos pegar algumas odds aqui, por exemplo, da Copinha. O Inter está pagando 1,85 a vitória.
O empate 3,33 e o Ituano está pagando 4. A dupla, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!